Fala pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que veio aqui conferir o gabarito do TSE unificado, a nossa análise do gabarito, né? Justamente porque na semana da prova, na semana que antecedeu a prova, eu trouxe um vídeo aqui no canal, né, explicando técnicas de marcação do gabarito, a banca Sebrasp, tá? Eram técnicas, né, que se você aplicasse da forma correta, existia grande possibilidade, né, de você pontuar mais, somar na sua, na sua pontuação final, né? Você somar mais questões para a sua pontuação final e, consequentemente, garantir uma melhor classificação para o concurso. Melhor do que deixar a questão em branco, tá? Trouxe essa informação, né, que muita gente pode ter se assustado com essa informação, já que a maioria das pessoas, quando se trata de prova Sebrasp, onde uma errada anula uma certa, as pessoas entendem que é melhor deixar em branco quando você tem dúvida do que arriscar e errar a questão e perder aquela que você ganhou. Mas hoje eu quero mostrar para vocês que realmente, se você aplicar a técnica da forma correta, você vai ganhar questões. Inclusive, teve gente que aplicou a técnica no TSE e trouxe para mim, né, que pontuou mais. Teve um aluno que eu até publiquei isso no Instagram, né? Ele fez mais 17 pontos, né, do que se ele tivesse deixado em branco, aplicando a técnica. Tá vendo? Mais 17 questões. Olha o tanto de questão que o cara acertou a mais do que se ele tivesse deixado em branco. Então, eu vou compartilhar a tela para você e mostrar o gabarito, como que veio o gabarito do TSE unificado para o cargo de agente da Polícia Judicial, mas lembrando que a técnica funciona para qualquer cargo, não só para esse cargo, tá bom, pessoal? E outra coisa, né, eu recebi algumas críticas com relação ao áudio do vídeo, que estava ruim, na época eu estava gripado, né, e possivelmente isso atrapalhou um pouco, né, e eu espero que hoje o áudio fique melhor, mas se não ficar, eu aceito novamente a crítica, pode falar que o áudio ficou ruim, que a ideia aqui é justamente receber esse feedback para melhorar nos próximos vídeos, tá bom? Outra crítica que eu recebi foi em relação à didática. A técnica é boa, mas a didática é péssima. Pessoal, especifica. O que você achou ruim, tá? Porque para mim a explicação ficou muito clara, tá? Mas pode ser que, mas eu não entendi isso. Fala o que você não entendeu, que eu vou trazer de volta ou te responder o que ficou faltando, tá bom? Embora também eu fiz aquilo meio que às pressas ali, porque estava chegando o dia da prova, eu queria trazer essa informação para você, porque eu achei muito valiosa essa informação, já que na época que eu fazia as provas ali, eu tive acesso a essa informação depois de uns 2 anos de estudando para concurso, e, cara, eu poderia ter passado muito antes do que eu passei aplicando técnicas como essa, tá bom? E outra coisa, temos técnicas para questões múltipla escolha, essa que eu vou tratar hoje aqui para questões certo e errado, estilo CESP, onde uma errada anula uma certa, mas também temos questões para múltipla escolha, técnicas para múltipla escolha. E todas essas técnicas eu criei ali um curso, cara, o valor irrisório, tá? R$ 39,90. Um valor irrisório se você comparar o benefício que você vai ter quando você aprender essas técnicas e aplicar da forma correta em concurso público, tá bom, pessoal? É muito importante. Eu fiquei em primeiro lugar aplicando as técnicas para múltipla escolha, tá? E foi muito importante, porque, principalmente para o cargo de APJ, que é onde eu trabalho, com curso preparatório também, onde a pontuação é muito alta. E se você ganhar 1 ou 2 questões aplicando uma técnica dessa, cara, você vai ficar 20 posições à frente, tá bom? 20, 30 posições à frente. É muito importante você pontuar mais 1, mais 2 questões que seja, tá? Vai ser muito importante.
Isso eu acho que é válido para qualquer cargo também, tá? Cargos que são com concorrências altíssimas aí, e porque o que separa o primeiro do 20º são décimos de pontos ali. Então, uma ou duas questões vai fazer muita diferença para você, tá? Se você tiver interesse no curso completo, eu vou deixar o link na descrição, tá? Tá muito interessante. O pessoal tá gostando bastante. E eu tenho certeza que você vai aplicar e vai se beneficiar com isso. Tá bom, pessoal? Vamos para o que interessa agora. Novamente, se tiver alguma crítica, deixa aqui, mas especifica o que você achou que ficou faltando, tá bom? Para mim melhorar na próxima gravação. Deixa eu só compartilhar a tela. Ó, análise do gabarito TSE. Primeira informação, tá? Primeira informação que é primordial para você. A prova tem 120 questões. Deixa eu só voltar aqui para pegar. Aqui, achei. A prova tem 120 questões. Né? A ideia aqui, né, que você vai encontrar, primeiramente, é um balanceamento dessas questões. Normalmente, de modo geral, para qualquer cargo, a banca vai trazer meio a meio, 60 questões erradas, 60 questões certas, tá? Mas por que isso? Porque, pessoal, ela precisa selecionar os melhores candidatos. Então, se ela colocar 100 questões erradas e 20 certas, pode chegar um aventureiro ali, chutar tudo errado, e ele vai passar, né, apenas com chute. E a banca não quer isso. Ah, mas sempre vai ser 60, 60? Pessoal, pode ser que não seja 60, 60, mas vai ser 61, 59, 62, 58. Vai ser algo muito próximo de 60, 60. A maioria delas, 60, 60. Então, a primeira informação é essa, 60, 60. E como que isso pode me ajudar? Como uma informação dessa pode me ajudar? Pessoal, seguinte, primeira coisa que você vai fazer, primeira estratégia que você deve adotar, já estou fugindo um pouco do assunto, mas é importante você saber isso para você aplicar a técnica. Né? Você vai começar a fazer a sua prova, né? Tentando marcar as questões erradas. Por quê? As questões erradas, elas possuem detalhes que são mais fáceis de você enxergar, de você apontar. Então, é mais fácil você identificar uma assertiva errada do que uma certa, né? Você consegue identificar melhor uma assertiva errada do que uma certa. Ressalta aos olhos, tá? Então, primeira estratégia, você vai sair marcando aquilo que você tem certeza do que você está fazendo. Ah, essa está errada. Você vai lá e marca, né? Marca todas as erradas, né? E aí, depois, você volta fazendo as que você identifica como certas, mas você também precisa ter certeza, né? E no final, é claro que vai ter questões que você vai ter muita dúvida, então você vai deixar lá quietinho. Quando você marcar todas que você tem certeza, você vai fazer a contagem, né? Você vai fazer a contagem das questões que você marcou. Quantas certas, quantas erradas, tá? Primeira coisa é isso. Então, voltando para a apresentação. Então, aqui, ó, eu vou trazer aqui para vocês, vou só pular esse aqui só para mostrar. O exemplo prático que a gente vai trazer. Então, você tem lá 120 questões. Você, usando a sua expertise, né, começou marcando todas as erradas. Depois, marcou as que você achava certas. Quando você fez a contagem, deu lá 50 questões marcado errado, 30 questões marcado certo. Quando você parte da premissa que eu teria 60 questões erradas, 60 questões certas, isso significa
que faltam 10 questões erradas e faltam 30 questões certas. Então, o primeiro passo é esse, né? Das 40 questões que faltam marcar, 30 certas, 10 erradas. Beleza. Segunda análise do gabarito. Voltando aqui. Pessoal, você, depois de marcar tudo, você vai fazer e fizer a contagem, você vai fazer a seguinte análise. Em blocos de 5 em 5 questões, desde lá da primeira questão. Primeiro bloco, de 1 a 5. Segundo bloco, 6 a 10, né? E assim sucessivamente. Vejam que cada bloco de 5 questões, né? Eu fiz a marcação aqui em amarelo para aqueles que estão no padrão 3x2. Que padrão 3x2 é esse? 3x2 é porque dentro das 5 questões eu vou ter 3 questões erradas, 2 certas, ou 3 questões certas e 2 erradas. Nesse padrão, no gabarito do TSE, que foi divulgado lá, né? Tá livre para todo mundo baixar. Essa é a prova do agente da Polícia Judicial, tá, gente? No padrão 3x2, são 24 blocos de 5 questões. Dos 24, 20 blocos estão no padrão 3x2. E 4 blocos estão no padrão 4x1. 4x1, como esse aqui, ó. 4x1. 4 certas e 1 errada, ou 4 erradas e 1 certa. Ah, e eu encontro padrão 5, 5 erradas ou 5 certas. Não vi ainda esse padrão, tá? Não vi, de todos os gabaritos que eu busquei, não vi ainda, tá bom, pessoal? Então, essa informação é outra informação importantíssima para você. E como eu vou usar essa informação agora, né? Como que eu vou usar essa informação na prova? Vamos para o exemplo prático novamente. Exemplo prático, tá? Eu já falei aqui para vocês que a gente já fez aqui a contagem, então faltam 10 questões erradas, 30 questões certas. Se eu usar a regra geral, 60-60, né? Eu vou pegar essas 40 questões e marcar tudo como certo, porque eu falto 30 questões certas. Se eu falto 30 questões certas e 10 erradas, eu vou errar 10, porque tem 10 erradas. Dessas 40 eu erro 10. 10 eu erro. E 30 eu acerto. Porém, né, das 30, como eu errei 10, eu vou descontar 10. E eu vou ficar com mais 20 questões. 20 questões, mais as 80 que eu já tinha feito. Aqui são 80, né? Que eu já tinha feito. Eu vou ter 100 questões certas, tá? Se eu deixar em branco, eu vou ter apenas 80, né? Então, vejam que, usando essa primeira técnica, eu já ganho mais 20 questões. Agora, usando aquela segunda informação dos blocos 3, 2, 4, 1. A maioria, se você pegar, você agora vai lá, busque vários gabaritos da Banca Sebrasp, você vai ver que a maioria deles, são blocos 3, 2. Eu trouxe isso no vídeo anterior, até a prova do STJ, que foi aplicada no domingo anterior, também trouxe. Está 87,5% de bloco 3-2. Se você usar essa informação, né, você vai fazer a análise das suas questões
de 5 em 5. A primeira opção que eu trouxe aqui, por exemplo, essa primeira opção aqui, você fez a análise do que você marcou. Então, você marcou 3 questões certas. Pessoal, nesse bloco específico, né, a probabilidade maior é ser 3-2. Então, não é viável, né, não é vantagem você chegar aqui nas 2 questões que faltam e marcar certo. Por quê? Existe uma grande possibilidade das 2 serem erradas, né, pelo bloco de 5, 3, 2. Então, existe uma possibilidade das 2 serem assertivas erradas. Se você marcar certo, você vai errar as 2, vai perder 2, né? E seria dessas 10 que, na teoria, você vai errar se você marcar as 40 certas, né? Essas 2 já estariam aqui nesse bloco de 5. Né? Então, se você marcar todas as 2 erradas aqui, porque ainda faltam, lembram que ainda faltam 10 questões erradas. Então, existe uma grande possibilidade, se você marcar errada, você acertar as 2. Ah, mas e se tiver no bloco 4-1? Se tiver no bloco 4-1, mais uma vai ser certa aqui e uma vai ser errada. Então, você vai errar uma e vai acertar a outra. Uma vai anular a outra, vai ficar empatado, 0-0. Você não ganha, você não perde. Se você deixasse em branco, você não ganhava, você não perdia. Mas, se tudo estiver certo, proporcionalmente falando, e estatisticamente falando, você vai ganhar mais 2 questões erradas ali. 2 questões, 2 assertivas erradas, você vai acertá-las e vai pontuar mais 2. E aqui, nessa pontuação final aqui, que seriam apenas mais 20, né? Você vai diminuir só 8 das 30, né? Então, você acabaria ganhando mais 22 questões aqui. Na verdade, você ganharia mais 4, né? Mais 4 questões, porque você deixaria de anular 2, porque acertou mais 2, né? Então, você ganharia mais 4 questões, seriam mais 24 questões aqui das 80, tá? Espero que vocês tenham entendido isso aqui. Porque aqui, ao invés de você errar 10, você erraria só 8, né? Erraria só 8. Então, você acertaria mais questões ali do que se tivesse jogado tudo certo. Espero que vocês entendam isso aqui, né? Aí, analisando aqui uma outra possibilidade, tá? Nessa outra possibilidade, eu marquei 2 certas, 2 erradas e uma certa. E aí, como eu falto mais questões certas, né, que você vai chutar como se tivesse tudo certo, então a probabilidade aqui de ser 3-2 também é maior de você acertar mais 2 questões certas aqui. Digamos aqui, né, que fosse 3 erradas e 2 certas, né, porque aqui eu ainda tem essa possibilidade. 3 erradas e 2 certas. Novamente, eu ia errar uma, ia acertar a outra e ia ficar empatado 0-0. Então, aqui, o risco de você perder ponto é muito baixo, tá? Muito baixo. Outra possibilidade, né? Mais uma outra possibilidade aqui, ó. Aqui eu já marquei 2 questões erradas, com a tendência é que seja 3-2, e como também faltam mais questões certas, eu vou jogar as outras 3 no certo, né?
outra vez aqui, se uma for errada, porque se pode ser 3, 2, 3 erradas e 2 certas. Novamente, eu vou perder uma, que vai anular a outra, mas eu ainda vou ganhar mais um ponto. Tá? Então, só tem vantagem aqui em acertar a questão. Outra possibilidade aqui, nessa opção, eu marquei só uma errada. Né? Pode ser que esse bloco de 5 seja um 4, 1, né? Pode ser. Porque faltam mais certas mesmo. Lembra? Faltam mais questões certas. Então, se eu marcar tudo certo, eu posso acertar todas. Ou pode ter mais uma errada e ser 3, 2, né? Digamos que essa aqui seria errada. Então, eu vou errar uma, vai anular a outra, eu ainda ganho mais 2 pontos. Então, você está vendo que você precisa analisar o primeiro balanceamento geral, 60-60, para você ver o que mais falta. Falta mais certo ou mais errado? O exemplo que eu trouxe, falta mais certo. Poderia ser o inverso, tá? Isso aqui, se você analisar de forma inversa, vai funcionar da mesma forma. E aí, você tem aquela primeira opção. Eu marco tudo certo, porque faltam mais certas. Você ganha, né? A ideia é você ganhar mais 20 pontos, como no exemplo que eu trouxe. Mas se você analisar blocos em blocos, né, como no primeiro exemplo que eu trouxe ali, eu já tinha marcado 3 questões certas, e é praticamente impossível ter todas as 5 certas. Você vai marcar 2 erradas, tem a possibilidade de acertar mais 2, né? Ou ficar empatado 0 a 0, e aí é a mesma coisa que deixar em branco. Espero que vocês estejam entendendo. Se não entenderam, deixa nos comentários. Deixa eu voltar de novo para a apresentação. Porque agora eu vou trazer aqui o outro gabarito, tá? Teve um outro gabarito que mexeu com a ordem das questões, consequentemente mexeu com a ordem ali do gabarito, certo e errado também. Mas o mais importante é que mesmo mexendo na ordem, você pode pausar o vídeo e contar junto comigo, tá? Pessoal, aqui ficou ruim a imagem. Foi uma seguidora que mandou lá no Instagram, apontando que o gabarito dela, né, na contagem dos blocos, tinha diferença para esse outro que eu trouxe aqui. Né? Para o mesmo cargo, porém, como teve essa mudança de ordem das questões, também tivemos mudança na ordem do gabarito, porém, como eram as mesmas questões, né, uma informação importante é que eu ainda tenho 60 erradas e 60 certas. Tá? E aí, fazendo aqui a contagem dos blocos, né, dessa vez, né, na parte básica e na parte específica, eu tenho ali blocos dos 24 blocos, 16 são 3, 2 e 8 são 4, 1. Então, aqui dobrou o número de bloco 4, 1, né? E aí, a análise dos blocos fica um pouco diferente, né? Na hora de aplicar a estratégia. Tá? Mas o importante aqui é que eu ainda tenho 60 questões erradas e 60 questões certas. Poderia variar, novamente, poderia ter variado um pouco, 59, 51. Mas nesse caso aqui, no outro gabarito também teria variado, porque as questões são as mesmas, o que mudou foi só a ordem. Então, partindo para o exemplo prático aqui, novamente, naquele exemplo, né, de 120 questões, você fez 50 erradas, 30 certo, restaram 40 questões. Se você jogar tudo certo, né, marcar aqui tudo questões certas, você vai ter um saldo positivo de 20 questões. Saldo positivo. E fazendo análise de bloco de 5, eu tenho essa oportunidade aqui, ó, essa situação aqui, na verdade. Você chegou num bloco, consultou lá, tinha 3 questões marcadas erradas, né? Como eu falto mais questões certas, a tendência, novamente,
é que as outras duas sejam questões certas. Como você já vai marcar certo, né? Pela regra geral, então a tendência é que aqui você vai acertar as duas. Mas digamos que você erre uma, porque tem mais blocos de 4, 1, né? Então você vai errar uma, vai acertar a outra e vai ficar no 0 a 0, se da mesma forma que você, se você tivesse deixado em branco. Então, pessoal, vocês vejam que temos a regra geral 60, 60. Depois dessa regra geral, você analisa blocos de 5 questões. E aí você vai ver a tendência da sua prova, como que tá, né? Você vai ter blocos que você vai ter marcado de forma completa. Espero que sim, né? E vai ter blocos que você vai deixar apenas uma questão. Melhor ainda, quando você deixar uma questão. E aí você usando isso como parâmetro, primeira regra, 60-60, você analisa de uma forma secundária os blocos de 5 em 5, você consegue aplicar a técnica e ter maior efetividade na hora de acertar o seu chute, tá bom? Eu ainda vejo como vantagem, mesmo que no segundo gabarito que eu trouxe, tem mais blocos 4-1, mas ainda, né, 2/3 do gabarito é de questões 3-2, de blocos 3-2. E isso ainda é vantagem para você, tá? E na maioria dos gabaritos, tá? Você pode buscar vários gabaritos da Banca Sebrae, você vai ver que a maioria dos blocos é 3-2, tá? E se você treinar isso, né, fazendo simulados, por exemplo, você pode pegar essa prova agora do TSE, você que vai fazer o TRF6, né, que vai ser a Banca Sebrae, 120 questões, uma errada, uma certa, no mesmo formato. Você vai fazer esse concurso TRF6. Pega essa prova do Sebrasp, da TSE, responda a ela todinha e faça dessa forma. Primeiro, identifique as erradas. Depois, identifique as certas. Vai sobrar uma quantidade de questões, faz a contagem, o balanceamento, né? Sabendo que 60-60 normalmente é o que vai ter no balanceamento do gabarito. E aí você faça essa análise e aplique a técnica para saber o quanto que você ganharia comparado em deixar em branco, tá? Sempre você vai ganhar mais se você fizer as questões de forma correta. Lembrando que é primordial, é essencial que você marque os gabaritos, mas que eles estejam marcados da forma correta, porque senão a técnica vai ser aplicada e não vai funcionar porque a contagem estava toda errada lá, porque o seu gabarito estava marcado errado, beleza? Então, espero que vocês tenham entendido, tá? Trouxe aqui o gabarito para mostrar que é viável e espero que o áudio tenha ficado bom. Espero que dessa vez a didática tenha melhorado, mas se não ficou, pessoal, pode deixar comentário, eu aceito as críticas tranquilamente, porque isso vai fazer com que eu melhore o próximo vídeo, beleza? Deixe sua dúvida e se você tiver interesse em conhecer, né, a estratégia de identificar questões erradas do Sebrasp ou até mesmo de múltipla escolha, as técnicas de múltipla escolha que eu também trouxe no curso, e mais detalhadamente essa técnica do Sebrasp, deixar o link do curso para vocês no curso, o valor irrisório, tá, gente? O valor irrisório é R$ 39,00. Se você não gostar, pode pedir reembolso, tá? Você vai ter 7 dias para pedir reembolso. Mas eu acho muito válido porque foi o que eu usei na minha prova. Fiquei em primeiro lugar, ganhei mais 2 questões. E para o cargo de APJ, principalmente, para quem me segue aqui, que é por causa do cargo de APJ, uma questão te deixa 20 posições atrás das primeiras colocações ali, tá? Então, se você ganhar 1 ou 2 questões, usando uma técnica como essa, que funciona, pessoal, funciona, você vai, digamos que você vai adiantar a sua aprovação, adiantar a sua boa classificação e ser nomeado mais rápido, beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.